Aquário Marinho Passo a Passo, com Léo Carvalho. E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Aquário Marinho Passo a Passo. Esse episódio de hoje eu quero mostrar para vocês uma consideração sobre o local onde a gente vai escolher para montar o nosso aquário, né? E eu vou mostrar onde eu montei o meu aquário. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma breve apresentação ao meu respeito, para que vocês entendam quem está apresentando o programa. Vocês não devem me conhecer, meu nome é Léo Carvalho, eu sou aquarista há pouco mais de 25 anos, aquarista marinho, né? Comecei com água doce, mas há uns 25 anos eu me dedico mais ao aquário marinho. Eu sou muito viciado e gosto de aquário marinho com uma visão um pouco mais minimalista. Eu tento manter o meu layout um pouco mais leve, mais limpo. Eu acho que isso valoriza muito a circulação de água e também a estética do aquário. Então vocês devem esperar mais ou menos um aquário nesse sentido que eu vou montar, tá bom? Antes de passar para o tema principal aqui do nosso programa de hoje, eu queria pedir já de antemão para que vocês deem um like ali em cima, se inscrevam no canal, ativem o sininho, depois que terminar o vídeo compartilhe ele, porque essa é a forma de vocês ajudarem o hobby sem muito esforço, né? Quanto mais a gente divulga o nosso hobby, mais a gente vai ajudar ele a crescer. Quanto mais vocês divulgam o canal, mais o nosso hobby vai chegar a pessoas que muitas vezes nem conhecem, tá bom? Então aqui, voltando ao tema do nosso assunto de hoje, que é o melhor lugar para a gente montar o nosso aquário, eu achei essa foto interessante na internet, porque ela mostra aí uma sala com 2 aquários, muito próximo de equipamentos elétricos, próximo de uma lareira, e são pontos que eu acho negativo, né, quando eu escolho o local do meu aquário. Então assim, para a gente poder ter uma noção sobre isso, sobre uma boa escolha, o que a gente tem que prezar, né? Eu acho que primeiramente a gente tem que procurar um ponto na casa onde tenha uma tomada, um ponto elétrico, que a gente possa ligar o nosso aquário. O aquário ele consome um bocado de energia e a gente precisa de uma tomada, no mínimo uma tomada dedicada para o aquário, né? Se for possível fazer um quadro de luz, melhor ainda. Como também, se for possível, ter ali um acesso hidráulico, um ponto de esgoto, isso ajuda muito. Você pode automatizar muitas coisas do seu aquário, como reposição, troca de água, enfim. Mas a parte elétrica é o mínimo, né? A gente tem que ter uma tomada, não dá para puxar uma extensão aí no meio da sala para poder ligar o seu aquário. Então, assim, esse aquário aqui, você vê que o cara tem 2 aquários na sala, a gente não vê nenhuma extensão, nenhum fio puxado do aquário. Então, acho que nisso, pelo menos, ele se importou, né? Outra coisa muito importante é, quando você for montar o seu aquário, procure montar ele longe de equipamentos eletrônicos. Por quê? A água do mar ela é extremamente oxidativa, né? Então se ela cair em algum equipamento que tem um metal, vai enferrujar. E outra coisa é a condução da energia elétrica, ela vai causar curto-circuito muito mais facilmente, né? Então tem que evitar. A gente pode ver que o cara montou um aquário muito próximo da TV e tem um home theater ali embaixo do aquário. A chance dele fazendo uma TPA ou até mesmo respingo de água causado pela bolha de ar que sobe e estoura na superfície, cair nesse home theater é muito grande. Então eu acho péssima ideia montar um home theater ou um aquário muito próximo a um deles, né? Ou uma televisão, um aparelho de som, qualquer coisa desse tipo assim. Outra coisa muito importante é o excesso de luz. O aquário de recife de corais, ele precisa de muita energia elétrica e muita luz. Então, como ele precisa de muita luz, ele clareia muito o ambiente, né? Então, um aquário na mesma parede onde você tem sua TV, eu não acho legal, porque isso vai perturbar você assistir os seus programas, um filme, alguma coisa nesse sentido. Se a tela estiver um pouco mais escurecida, você não vai conseguir enxergar muito bem. Então eu acho uma decisão um pouco ruim, né? Se a gente puder optar por montar aquário em outros locais, vai ser mais interessante. Então a luz não vai nos atrapalhar tanto aqui, né? Ele montou 2, um de cada lado, para atrapalhar bastante, né? Outra coisa que a gente tem que pensar é sobre o excesso de barulho. O aquário ele produz um excesso de barulho, né? Então a gente tem que pensar num local onde isso pode não atrapalhar a gente. Por exemplo, dentro do quarto é uma péssima ideia para você montar um aquário marinho, porque o barulho vai atrapalhar você a dormir. Por melhor equipamento que você escolha, mais silencioso possível, de noite, sem nenhum som, aquele equipamento é um ruído bem desagradável e constante que atrapalha o nosso sono, né? E uma outra coisa importante nesse sentido também é o local da casa onde tenha menos movimentação, porque um local às vezes de passagem extremamente movimentado acaba deixando os peixes mais estressados um pouco. Um local mais tranquilo é sempre o ideal, mas não que isso seja um critério aí de exclusão na hora de você montar o seu aquário. Dá para montar em locais movimentados também. Excesso de calor. Esse aquário aqui, essa sala, ele tem 2 aquários, um de cada lado de uma lareira, né?
Então assim, talvez o local seja muito frio e essa lareira não seja suficiente para poder aquecer o aquário, mas na maioria dos casos vai aquecer bastante o aquário, vai precisar de um resfriamento por conta dessa lareira, então não é uma muito boa ideia. E uma realidade mais comum aqui no nosso país é a incidência solar. Muitas vezes a gente monta aquário numa área externa, onde bate o sol a manhã toda, ou monta dentro de um cômodo que bate o sol a tarde toda, a manhã toda. Isso pode aquecer muito o aquário, além de favorecer de repente um excesso de luz, pode atrapalhar um pouquinho com algas e tudo mais. Mas acho que o pior fator aí, no caso, é o aquecimento da água, né? Então, procurar montar um aquário em um local arejado, onde tem uma boa circulação de ar e onde não tenha muita incidência do sol. Se ele pegar um pouquinho de sol em meia horinha do dia, uma horinha do dia, não vai ser problema. Mas muito tempo pegando sol pode ser problema, muito tempo do lado de uma lareira também, né? Ele montou um aqui de cada lado. Se eu fosse optar por montar um aquário aqui nessa sala, eu teria optado na antessala ali, ó, onde você não tem televisão, onde você não tem a lareira, onde não tem um equipamento eletrônico do lado. Acho que teria sido muito mais conveniente, mas enfim, é uma opinião particular minha. Aqui em casa, como que eu faço? Aqui em casa eu optei por montar um aquário num quartinho de uma dependência de empregada, que a gente não usa, e a parte negativa é que o aquário não fica visualmente estético na sala, enfeitando, nada disso, né? Mas eu acho que os pontos positivos superam muito isso. Porque o robista ele não está tão importado com um objeto de decoração em si, né? Isso pra gente é muito mais do que uma decoração. Então, nesse local eu tenho mais privacidade, eu não tenho problema com o aquário molhar, o chão, qualquer coisa do tipo, não tem nenhum equipamento eletrônico, né? A parte elétrica tá nesse quartinho é dedicado só para o aquário realmente. E eu tenho também uma vantagem aí que a parede dele dá para a área de serviço. Então eu tenho a hidráulica e o esgoto também passando por essa parede, então eu posso automatizar algumas funções do aquário que eu vou mostrar nos próximos programas como que eu faço, né? Então eu acho bem interessante o caso. Sim, é claro que nem sempre a gente vai ter um quartinho para dedicar ao aquário, mas se você tiver um ponto da casa mais tranquilo, fora um pouco do cotidiano da casa, eu acho mais interessante, né? Esse aqui é um novo aquário, eu mudei ele de lado, ele está do lado oposto. Vocês podem ver que hoje em dia tem uma máquina de lavar e secar dentro desse quarto do aquário, mas o que aconteceu é que com o nascimento da minha filha eu precisei de uma máquina maior, uma que secasse, e na minha área de serviço ela não coube, então eu acabei cedendo esse espaço aqui e virou minha bancada. Eu estou gravando o vídeo de vocês ali, ó, meu computador fica em cima dele quando eu quero gravar, não fica aí o tempo todo para não receber respingo de água do aquário, nem maresia, mas virou minha bancada aí para fazer um teste, para gravar o programa, tudo isso. Enfim, não atrapalhou muito, né? E o meu Nano acabou virando um mudário, vocês podem ver, ele está montado aí com as mudas que eu vou colocar nesse aquário principal. Eu acabei me desfazendo daqueles softs LPS que eu tinha no Nano, e ele está montado nesse local. E um outro aspecto muito importante na hora que você escolhe o local do seu aquário é como você vai fazer a descida de água, né? Então vocês podem ver que esse aquário ele fica de quina. Um lado dele não tem muito acesso, então eu vou fazer a descida de água por ali. Ele vai descer por aquela lateral, não dá para ver que tem uma cava no vidro ali. Depois eu vou mostrar isso melhor para vocês. Eu vou colar ainda ali um overflow box. Vai ficar bem discreto, eu optei por fazer na lateral, não no vidro do fundo, porque o vidro do fundo a gente tem muito mais visibilidade do que a lateral, né? A gente, quando olha o aquário de frente, a gente tem a visão total do vidro do fundo, e eu gosto de deixar o meu transparente, sem overflow, sem nada. Então ele vai ficar naquela lateral ali. Se você optar por montar o seu aquário numa divisão de ambiente, provavelmente você vai fazer dessa mesma forma, vai montar numa lateral. E se o seu aquário tiver 3 divisões, as 2 laterais e a frente, talvez a melhor opção seja pelo fundo. Mas a gente tem que pensar bastante nisso. Por onde a gente vai montar o nosso aquário, porque a gente tem que ter essa descida. E às vezes a gente monta um aquário querendo dar máximo de visibilidade para todos os lados, mas vai acabar ficando com um apelo estético essa parte aí de descida e subida de água, né? Então é legal a gente considerar bastante. Nos próximos programas eu vou mostrar mais detalhado esse sistema de descida, e provavelmente o próximo programa, na próxima terça-feira, vai ser sobre o SUMP. Eu acho muito importante na hora do projeto do aquário a gente começar pelo SUMP, né? Ali determina o que a gente vai poder usar de equipamento, o que a gente vai precisar usar de equipamento para manter os animais que desejamos ter, e o resto do aquário todo vai ser montado mais ou menos em volta disso, né? Por onde vai descer a água, a altura do móvel, tudo isso. Então, provavelmente vai ser isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de se inscrever mais uma vez,
dá uma olhada no nosso Instagram, Facebook, eu acho que tá bem bacana, a gente tem postado lá diariamente. Quem tá acompanhando tá gostando. E deixa o like aí e deixa o comentário. Não sei se você assistiu o vídeo passado. No vídeo passado, todo mundo que deixou um comentário ali eu respondi. Eu não trouxe nenhuma pergunta para o vídeo de hoje porque eu não achei pertinente, mas quando for pertinente eu vou mostrar aqui por vídeo ou foto a resposta para ficar mais bem explicado, ficar mais didático, tá bom? Mas tente aí interagir, eu acho que tá ficando bem legal essa interação entre vocês e eu aqui, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.